Do Senhor Jesus. Quero dizer que eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, estar aqui para trazer a palavra do Senhor a vocês, a igreja. Quero dizer também que eu não sou digno de estar aqui, nem de sequer mencionar o nome do Senhor Jesus, porque o seu nome é santo. Meus lábios pronunciam palavras impuras, mas Deus é um Deus misericordioso, e eu peço perdão a Ele por meus lábios, que Ele venha me purificar e me lavar todos os dias, para que assim eu venha verdadeiramente estar diante da sua presença, adorando verdadeiramente, dando a Ele um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Vamos reler a palavra do Senhor, que se encontra lá em Isaías, no capítulo 53. Neste segundo dia da campanha da vitória, com o tema, Ele escolheu a cruz e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amados irmãos, eu digo para vocês, talvez você já se sentiu vitorioso algum dia, por algo que você há tanto tempo desejava alcançar, almejava. E quando você almejou isto, você se sentiu vitorioso, você esbrajou, você deu gritos de alegria por alcançar isto. Eu consegui, mas Deus tem abençoado você e tem te dado esta vitória. Mas eu digo para você que a maior vitória que nós podemos alcançar é em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a cruz e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Senhor de nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ler. Isaías 53, do verso 1 ao 5. Amém, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como o de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, irmãos? Aqui nós começamos, quando o profeta Isaías, ele antevê a profecia de que o Cristo, o servo do Senhor, sofria tudo isto por nós. Ele ia ser desprezado, ele foi desprezado, porque esta profecia aconteceu. Ele foi desprezado, foi humilhado e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O que eu quero dizer, irmãos, por mais que nós olhamos para o alto e não desejamos a presença do Senhor, quando nós achamos que tudo o que nós desejamos nos afasta do Senhor, quando nós desejamos as coisas do mundo, quando nós rejeitamos a cruz de Cristo. A mensagem da cruz é a mensagem mais convincente do amor de Deus para conosco, porque sobre a cruz nós venhamos ter vida em abundância. A palavra do Senhor no versículo 1 pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem acreditou? Quem acreditou que Ele fez tudo aquilo por nós? Muitas pessoas viram os milagres acontecendo e o buscavam por isto. E muitos hoje em dia nós vimos pessoas buscando Jesus somente pelos milagres. Mas o que nós desejamos afinal com Jesus? Os milagres ou o que Ele pode nos oferecer além disto? Os milagres de Jesus, muitos queriam ser curados,
muitos queriam ser libertos, mas não buscavam a salvação. Quando Jesus ia ao caminho para a cruz, ele olhou para um lado e para o outro e estava só. Aqueles que um dia estavam com ele, que um dia foram curados, que um dia foram libertos e clamavam a Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus atendia a todos, porque a nenhum rejeitava. Mas naquele momento ele se encontrava só, porque foi rejeitado por todos. E nós, será que nós não temos rejeitado Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas? Muitas das vezes nós julgamos Judas por ter vendido Jesus, trocado Jesus pelas moedas de pratas. E nós, quantas vezes nós trocamos Jesus quando nós buscamos fazer uma hora extra no trabalho? Quantas vezes nós trocamos Jesus quando deixamos de vir à casa do Senhor para ficarmos em frente às televisões? Quantas vezes nós deixamos Jesus por causa do cansaço? E você aí julgando Judas. Quando nós olhamos para Pedro negando ele 3 vezes, como pode Pedro ter negado o Senhor? Tanto tempo passou com o Senhor, e quando no momento que ele mais precisava, Pedro nega. E você? Não tem negado Jesus? Quando você vai dormir, você diz: não vou orar hoje, amanhã eu oro. Você não tem negado Jesus quando o Senhor pede para você ler a Bíblia e você diz: hoje não. E você não tem negado Jesus quando é dia de culto, de doutrina, de buscar ao Senhor, e você diz: hoje eu vou sair com os amigos. Quanta hipocrisia nossa, meus irmãos. O quanto nós temos negado o Senhor, o quanto nós temos trocado o Senhor por coisas tão simples. Porque é mais fácil olhar para o erro dos outros e deixar de olharmos para nós mesmos. Temos falhados, somos falhos, mas o Cristo, o Senhor Jesus, olhou para nós e disse: eu te perdoo, venha a mim. O Senhor olha para nós e diz: eu vou levar sobre mim todos os seus pecados. Quando ele ressuscita, ele pergunta primeiro por Pedro: olha, avisa Pedro que eu vou estar lá esperando por ele. E ele coloca Pedro como líder da igreja. O Senhor é Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha o que diz lá em João 12, versículo 42 ao 43. Por favor, irmãos. João capítulo 12, versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Alguém creu? Alguém creu naquilo que Jesus fez? Mas não é o suficiente. Não é somente crer. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Alguém creu, irmãos, na palavra do Senhor.
Porque a palavra do Senhor foi enviada e ela não é vã. Irmãos, tudo que você faz para o Senhor, se você fizer crendo, não é vã, alcançará o propósito. No versículo 2 vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Porque foi subindo como renovo. Quando Jesus é levantado naquela cruz, ele viu algo novo diante de si. A nova aliança estava acontecendo. Um novo povo era visto diante do Senhor. Um novo povo, uma nova aliança. Porque tudo se fez novo quando o Senhor se entregou naquela cruz. E vai dizer: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus, quando se colocou diante do sinédrio, pessoas os bufetaram no rosto, cuspiram em sua cara. Quando ele se colocou diante dos soldados romanos, o espancaram, humilharam. E quando ele se encontrava naquela cruz todo desfigurado, sangrando, ninguém o reconhecia. As pessoas zombavam, dizendo: é este o rei dos judeus? É este o filho de Deus que veio nos salvar? Como pode? Ele dizendo filho de Deus e não faz nada. Mas como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro. E foi por mim e por você, meus irmãos. E era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso nenhum. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Aquela multidão que quando ele entrava montado no jumentinho, às portas de Jerusalém, que gritava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aquela mesma multidão se encontrava diante de Pilatos e diante de Jesus e dizia: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Porque a palavra do Senhor vai dizer: porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado, meus irmãos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Quando ele foi pregado naquela cruz, foi levantado, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E o Pai estava ali, observando tudo, mas não fazia nada, porque era o desejo dele que isto fosse acontecer, para que por mim, para que por você viesse ter vida nele. Então, quando Jesus é pregado naquela cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Pior, ele foi rejeitado pelo Pai. Além de ser rejeitado pelo seu povo, além de ser rejeitado pelos seus discípulos, quando ele é pego, os seus discípulos o deixam só. Quando ele é rejeitado pela multidão, mas pior, ele foi rejeitado pelo Pai. Ele estava sozinho, ferido e aflito por Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós olhamos lá no início, quando Adão peca, leva a humanidade toda a pecar e nos condena, e vem sobre nós a condenação. Mas quando Jesus, ele é crucificado, ele nos liberta da condenação. Ele leva sobre si as nossas iniquidades. Ele sara as nossas feridas. Nas suas feridas, nossas feridas são curadas. Na sua morte nós temos vida. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando nós olhamos, quando Jesus morre, e ele desce do Calvário, Jesus morre, e o véu se rasga. Quando ele fala, está consumado, o véu se rasga de cima para baixo. É Deus dizendo: a salvação vem de Deus e não do homem. A salvação vem de cima e não de baixo. Então nós temos que reconhecer que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Algo novo aconteceu, algo novo se fez, um novo povo está se levantando, uma nova porta foi aberta, o caminho foi aberto até Deus, e este caminho é Jesus, o nosso Senhor. A verdade foi pregada, a verdade aconteceu quando Isaías profetizou. A verdade, senhores, a verdade, meus irmãos, veio e aconteceu, porque Ele é a verdade. E quando ele passa 3 dias no seio da terra, o Senhor olha para a terra estava em trevas, a terra estava sem forma, a terra estava vazia sem o Filho de Deus, a terra estava estava vazia sem Deus. Deus olha lá de cima para baixo e diz: haja luz. Deus diz: haja luz, e houve luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, as trevas não prevaleceram. Quando as trevas pensavam que tinham prevalecido, que tinham vencido sobre o Filho de Deus, Deus lá de cima ordena: haja luz, haja vida para a humanidade, porque o Filho venceu e se levantou ao 3º dia. E quando aquelas mulheres vão procurar o Messias, lá naquela cova, pensando que ele estava morto, aparece 2 varões, 2 anjos do Senhor, dizendo: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Meus irmãos, o que o Senhor está dizendo: por que procura lá no mundo alguém que está na igreja? Por que procura nos bares alguém que está na oração? Por que procura nas conversas, em roda de conversa, alguém que está lendo a palavra do Senhor? Ele está vivo, porque o Senhor trouxe vida a nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o servo de Deus, nos libertou quando ele se aprisionou aquela cruz que o condenou. O Senhor não podia fazer nada, mas ao 3º dia o Senhor o ressuscitou, trazendo vida a todos nós. E os nossos pecados foram perdoados, as nossas feridas foram saradas. Meus irmãos, não há vitória maior do que esta que nós alcançamos em Cristo Jesus. Talvez você esteja dizendo: há tanto tempo eu tenho lutado para alcançar algo. Bem comum. Eu comprei um carro, eu quero um carro, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego. Não há vitória maior do que esta em Cristo Jesus, porque o emprego vai passar, a casa nova vai passar, o carro novo vai passar, mas esta vitória que Cristo te deu te leva para a vida eterna, vida em abundância, vida e luz. Esta é a vida que Deus quer nos dar,
porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que o rejeitaram não têm vida com Ele. Mas se nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, é porque nós cremos na cruz de Cristo. É porque nós olhamos para a cruz de Cristo e nos rendemos aos seus pés. É porque nós olhamos para o seu sofrimento e nós entendemos que foi por nós que Ele tudo sofreu, que Ele tudo padeceu. Sofreu morte de cruz. Amém, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus.